Então, muito boa tarde a todos. Estamos a iniciar mais um dos nossos webinars, inserido na nossa iniciativa da Meta-Rede Protege o Teu Campus, depois do interregno nas férias da Páscoa. Estivemos agora durante os meses de março e abril, interrompemos a realização destes webinars e vamos agora, vamos então retomar, de acordo com aquilo que estava previsto no nosso programa para este ano, que é já o segundo ano desta edição do Protege o Teu Campus. Nesta segunda edição, que é coordenada pela Carla, que é realmente a coordenadora do Grupo de Trabalho de Cibersegurança da Meta-Rede Portugal, e, portanto, tem vindo a dinamizar todas as iniciativas no âmbito deste grupo de trabalho, em concreto estes webinars do Protege o Teu Campus. Queria começar por agradecer à Carla todo o seu empenho e todo o trabalho que tem vindo a realizar desde que assumiu estas funções no ano passado. Agradecer também ao Vítor, que nos tem acompanhado nestes webinars e que está aqui presente também connosco, e que nos tem ajudado efetivamente a gerir estas sessões e, sobretudo, toda a parte de interação e de perguntas que nos vão colocando. Agradecer a todos os que se inscreveram e os que estão a participar nesta sessão. É para todos vós que nós o fazemos. Estes webinars são webinars de sensibilização para temas que consideramos relevantes no âmbito daquilo que é a cibersegurança do ponto de vista do utilizador, essencialmente do ponto de vista do utilizador. Isto faz parte da nossa iniciativa no âmbito do Grupo de Cibersegurança, alinhada também com iniciativas que o próprio Centro Nacional de Cibersegurança desenvolve, e, portanto, sendo para vós que realizamos estas iniciativas, pronto, é um gosto e um prazer, pronto, contar também com a vossa participação. E queria também agradecer à Susana, que nos acompanha, que assegura todos estes nossos webinars já ao longo de vários anos, desde que a Meta-Rede se iniciou, e sempre com grande dedicação e profissionalismo vai garantindo que tudo funciona. E finalmente agradecer ao Nuno, colega e amigo de longa data, desde já há muito tempo que vamos colaborando em diversas iniciativas, agora também no âmbito da Meta-Rede, em particular nesta área da cibersegurança. Nuno, é um prazer ter-te aqui connosco e certamente que será uma sessão muito interessante aquela que nos vais agora apresentar, e obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade, da Universidade de Lusíada também acompanhar as iniciativas da Meta-Rede. Muito obrigado a todos. Eu passaria agora então à Carla para o resto da sessão. Muito obrigado a todos. Obrigado, Joaquim Galmente. Olá, muito boa tarde a todos. Então, hoje estamos aqui para vos falar sobre a relevância de adotarmos um conjunto de boas práticas na utilização dos computadores ou dispositivos pessoais, como os tablets ou os smartphones que utilizamos para estudar ou desenvolver a nossa atividade profissional. A segurança das nossas instituições e a proteção dos nossos dados começa em cada um de nós, e começa nas pequenas ações, em mudanças de hábitos e na adoção de boas práticas de utilização desses equipamentos ou até mesmo das aplicações que utilizamos e acedemos no nosso dia-a-dia. Assim, o tema de hoje, como já todos devem conhecer, é o posto de trabalho estudo, a relevância das boas práticas, e para nos falar deste assunto temos connosco o orador da sessão, o Dr. Nuno Silva, a quem dou também desde já as boas-vindas, e passo a fazer então a sua apresentação. O Nuno é gestor do Centro de Informática da Universidade de Lusíada, assim como o Joaquim já referiu. É licenciado em Engenharia Informática pela Universidade de Coimbra, é pós-graduado em e-Business e doutorado em Gestão pela Universidade de Lusíada, é ainda autor de diversos livros e artigos científicos nas áreas do e-learning, cibersegurança, equidade e ética computacional. Estas qualificações permitem-lhe realizar uma abordagem multidisciplinar às tecnologias de informação, incluindo uma análise aplicacional. Prevemos que esta sessão também não ultrapasse os 60 minutos, e se quiserem colocar questões, pedimos-vos que utilizem a secção perguntas e respostas, que depois no final serão respondidas pelo nosso orador, ou caso seja possível durante a sessão serão respondidas nessa secção. Nuno, muito obrigada por ter aceito este convite, passo-lhe a palavra.
Boa tarde a todos, boa tarde ao Joaquim, à Carla, à Susana. Obrigado pela introdução que fizeram, está muito bem feita. Então passo a iniciar esta nossa sessão de hoje, portanto, com o tema da relevância das boas práticas no posto de trabalho e estudo. Esta sessão, de alguma forma, dá continuidade a 2 cursos anteriores que estão disponíveis no Protege o Teu Campus, e que foi o curso número 6. Nuno, desculpa, não estamos a ver a partilha. Está disponível agora? Sim, agora sim. Obrigada. Ótimo, obrigado. Retomando, então, só um bocadinho que eu não consigo ver aqui. Esta sessão tem sobre o tema a relevância das boas práticas no posto de trabalho e estudo, e dá continuidade aos 2 cursos anteriores, disponíveis no Protege o Teu Campus, que é o curso número 6, que é o posto de trabalho, estudo, riscos e boas práticas, também disponível online. E o curso número 7, posto de trabalho, proteção e incidentes, também disponível online. Os cursos em geral também estão disponíveis nos links indicados abaixo, quando estão disponíveis para qualquer consulta adicional, não só estes 2, mas como os restantes cursos, que incluem também o Bring Your Own Devices. O que temos, afinal? Temos normas subejamente debatidas e conhecidas, como é a ISO 27001, e outras que podem também ser consultadas no documento que indica no asterisco número 1, e com o respectivo link. As leis, também iniciando com a subejamente conhecida a lei RGPD, e todas as outras, sendo que aqui a nota que é tomada que após a publicação da lei ninguém pode deixar de cumpri-la alegando que não conhece. Portanto, o conhecimento da lei é fundamental para todos os cidadãos. E depois temos a implementação das políticas de segurança no posto de trabalho, o estudo da responsabilidade interna das empresas e, obviamente, também recomendações que são feitas pelos alertas do Centro Nacional de Cibersegurança. E depois temos as pessoas que são os utilizadores finais, e também os técnicos que suportam as redes informáticas às quais as pessoas têm acesso através dos computadores pessoais, designadamente o posto de trabalho ou de estudo. O que observamos? São publicadas notícias quase todos os dias, e há relatórios sobre estes temas constantes, onde observamos roubos de identidade digital, distorção, vida devassada, entre muitas outras coisas que vão sendo noticiadas. Existem também falhas na confidencialidade, na integridade e na disponibilidade. De alguma forma, são os 3 temas principais relacionados com as políticas de segurança. Verificamos também atualizações de software muito regulares, sobretudo na parte dos sistemas operativos, e que ocorrem geralmente de forma automática. Observamos também avisos do antivírus. Muitas vezes são colocadas questões sobre avisos que surgem do antivírus, com alertas de segurança indicando que o nosso sistema está sob perigo de várias e diferentes formas. E depois temos, novamente, as pessoas. As pessoas que são a razão emocional para além das soluções técnicas, e que são o debate principal desta sessão de hoje. O que falta? Gestão dos riscos. Devemos saber se está efetivamente implementada. Observação dos catálogos de vulnerabilidades. Mais uma vez, aqui o papel do Centro Nacional de Cibersegurança é relevante sobre a forma como faz esta divulgação. Conhecer os vetores de impacto categorizados.
Isso faz parte da implementação das políticas de segurança a nível interno. Observar relatórios sobre as tecnologias emergentes. Temos, por exemplo, a inteligência artificial nos dias de hoje e que nos trazem novos desafios. E nas pessoas, o que falta? Uma reflexão ética. A relevância das boas práticas. Vamos apresentar alguns casos que neste seguirão slide a slide. Por exemplo, se deixar o computador ligado e com o acesso ou login aberto. Isto pode ocorrer numa sala de aula, pode ocorrer, se for no caso um portátil, no bar ou em qualquer espaço dito público. Pergunta-se se tem configurado um bloqueio de ecrã. Ou seja, se ao fim de algum tempo, previamente programado, o ecrã fica bloqueado, sendo necessário entrar novamente com login e password. Isso pode não acontecer. Ou então, o utilizador que chega, ou seja, o próximo utilizador, vem a tempo de ter o ecrã desbloqueado e conseguir entrar no sistema. Que tipo de atitude é que esse utilizador deve ter? Vai entrar, vai ver, vai recolher informações, vai eventualmente gravar por um dispositivo externo com uma pen, vai consultar o e-mail, pode ter acesso ao histórico das consultas da internet, nos browsers, etc. Pode, num curto espaço de tempo, pode ter acesso a muitíssima informação, neste caso de caráter pessoal. E isto, obviamente, que assume caráter de gravidade. Pode também ser um utilizador ético e simplesmente não aguardar que o computador fique bloqueado ou aguardar que chegue o utilizador sem fazer nada. Isto pode ser crítico se for na sala de aula, porque normalmente vem o professor da aula seguinte. E nesse caso será necessário reutilizar o computador e é preciso tomar uma ação relacionada com esse computador. Por exemplo, simplesmente encerrar a sessão do utilizador. Mas, contudo, surgem dilemas. Podem estar relacionados com gravar ou não trabalhos que estejam abertos. Entre muitas outras coisas, surgem vários dilemas que necessitam de uma análise ética por parte do utilizador. Por parte de quem deixa o login aberto, é também necessário uma visão ética, porque vai ter impacto em quem vai, no próximo utilizador. E, portanto, vai prejudicar de alguma forma o próximo utilizador. De várias formas, nem que seja colocando o dilema do tempo necessário para ele tomar uma decisão. Por fim, na eventualidade dos dados pessoais serem capturados ou divulgados, quanto é que esses dados podem valer se forem vendidos, por exemplo, na Dark Web? Existem várias informações sobre estes valores online, é fácil de consultar. Mas de valores mais pequenos a valores muitíssimo elevados, eles de facto têm algum valor e são suscetíveis de ser roubados com o sentido malicioso de venda, ou seja, do lucro ou do dinheiro nesse ponto de vista. Outro cenário é, chegou ao computador e viu que o último utilizador foi o administrador. Por algum motivo técnico, a máquina foi intervencionada e o login que lá está é o administrador. O que vai fazer? Vai tentar entrar de alguma forma? Se tentou e conseguiu entrar, e agora o que vai fazer? Vai procurar outros acessos que só a conta do administrador lhe possibilita? Por exemplo, até precisa de instalar uma aplicação nova. E vai aproveitar esse facto de instalar uma aplicação nova que, por exemplo, não foi permitida em momentos anteriores. A questão que surge é se trata-se de um administrador local, do próprio computador, e não de domínio. De que forma é que isso foi possível? Se conseguiu entrar, entrou simplesmente sem password ou com uma password muito simples. Vai reportar isto ao centro de informática? Questões que surgem do ponto de vista como um dilema ético. Outro cenário, se recebeu um aviso do antivírus. Por algum motivo, o antivírus informa que o seu computador está infectado, que está com várias vulnerabilidades, entre muitas outras formas de informação que é possível.
imediatamente cria um stress emocional para comprar, sobretudo se for um portátil. Acontece regularmente os portáteis, quando são novos, virem com antivírus que têm um prazo de validade de 30 dias. Ao fim desses 30 dias começam a surgir mensagens de vulnerabilidade e de informação para o utilizador comprar esse antivírus. E há um momento sempre de indecisão e que muitas vezes nos leva a perguntar se vale ou não a pena comprar e se existe alguma outra forma de salvaguardar a informação e os dados sem comprar um novo antivírus, ou seja, utilizando o antivírus que vem por defeito no sistema operativo. Ou seja, perguntar quantos antivírus precisa, quais são as valências que os antivírus têm entre si, como é que eles são comparáveis. São decisões que também nos colocam alguns dilemas, sobretudo quando somos consultados para ajudar a tomar uma decisão. Se está a ocorrer uma atualização do sistema operativo, é preciso esperar que acabe? Bom, surge aqui sempre um dilema que, dependendo da capacidade computacional dos computadores, pode demorar muito tempo, pouco tempo, etc. Se estamos numa situação, como é o exemplo de iniciar uma aula, ou se ocorre inclusivamente a meio de uma aula, dependendo se o sistema está com atualização automática ou não, pode ser necessário tomar decisão do que fazer nesse sentido. E então, o que se deve colocar é sempre a possibilidade ou de chamar, se for uma sala de aula, a assistência informática, o helpdesk, e procurar recorrer a outra forma de dar continuidade à aula, até que a situação seja resolvida, ou pelo menos até que o antivírus, até que o sistema operativo acabe a sua atualização. Também podem ocorrer atualizações nas aplicações que estão para além do sistema operativo. Isso também poderá ser relevante, sobretudo se a aula se for iniciar com um software específico que não está atualizado. Pergunta-se se teve também a possibilidade de instalar aplicações livres ou gratuitas. Isto leva-nos à questão anterior, de saber se tem permissões de administrador para isso ser feito ou não, ou se o sistema operativo e a política interna permite que essas instalações sejam feitas por utilizadores ditos regulares, docentes, alunos, neste caso. Deve evitar que as vulnerabilidades sejam exploradas com sucesso e, neste caso, claramente, o aconselhável é correr as atualizações. Se o acesso a alguns sites não for possível, é recorrente isto acontecer se a política de segurança bloquear, por exemplo, sites de algumas regiões, países ou regiões do globo. Então, nesse caso, é a firewall que estará bloqueada. Pode ser a firewall local do próprio sistema operativo, ou pode ser uma firewall de rede, não é? Neste caso, relacionada com a política institucional. Se não conseguir e for absolutamente útil, obviamente, terá que recorrer ao serviço de helpdesk para poder ter acesso ou simplesmente outra forma desse acesso de ser concedido, por exemplo, de uma rede mais aberta como é a rede Wi-Fi. Outra possibilidade é o certificado não ser válido. E a pergunta que deve fazer é se o certificado é válido. Portanto, deve verificar se o site onde está a ligar se tem cadeado no canto superior esquerdo e se esse certificado é válido, sobretudo se estiver a usar uma ligação encriptada, o HTTPS. Se estava no e-mail e o link que abriu através do e-mail lhe dá algo de suspeito, é muito provável que seja phishing. E, mais uma vez, isso não deve ser feito. Não se deve carregar em links e abrir links que sejam indicados com essa suspeita. Portanto, muito cuidado, como tem sido divulgado em sessões anteriores, nos cursos anteriores que já referi no início, muito cuidado com a caixa de correio, com o que se abre nas caixas de e-mail. Nunca é demais repetir. E, obviamente, aqui também surge a tal questão, o tal dilema ético. Quando os e-mails são de tal forma aparentemente fidedignos, relacionados com os nossos dados pessoais, que de alguma forma foram capturados, contas bancárias, por exemplo, contratos que temos, por exemplo, com fornecedores de serviços de telecomunicações, etc., e que nos levam muito facilmente ou muito intuitivamente
a aceitar carregar esses links, que por vezes não estão completamente visíveis, estão escondidos num simples botão, não é? Muito atraente, e que só carregando nesse botão é que depois vamos observar que por trás desse botão ou dessa imagem está um link, não é? Que pode trazer de facto este perigo do phishing. Pediram-lhe ou pediu ajuda e deram-lhe ou deu a password. É frequente termos situações em que isto de facto ocorre. E a pergunta é para utilizar essa password? Se alguém a deu, o que deve fazer? Se for uma chamada telefónica, o que deve fazer de imediato? Mal se inicia o processo de transmissão da password. Obviamente, a password é pessoal intransmissível e deve recusar receber essa password na chamada telefónica. Se veio no e-mail, o que deve fazer? Apagar definitivamente esse e-mail. Mais uma vez, a password deve ser considerada pessoal intransmissível e não é para utilizar de alguma forma. A sua própria password foi escrita de alguma forma. Por exemplo, em papel, num ficheiro de passwords, guardado no computador, no e-mail, etc. Muito cuidado com este procedimento. O papel facilmente pode ser visto ou em cima da secretária, ou na gaveta, não é? Por alguma pessoa que se aproxime do utilizador, se for a sala de aula, por alguém que está associado ao serviço de limpeza, etc. Muitas das situações. Se for uma forma digital, por exemplo, se deixou o seu login aberto e alguém chegou e conseguiu ver os seus ficheiros e descobriu que está lá um ficheiro com o nome de passwords, ou que está relacionado com passwords, basta fazer uma simples pesquisa no sistema de ficheiros por a palavra-chave password e rapidamente se consegue encontrar ficheiros onde esta palavra tenha surgido, abrir esses ficheiros e provavelmente vai encontrar lá as passwords. Portanto, muito cuidado com isto. O conselho é usar passwords não escritas de alguma forma com mnemónicas que possam ajudar a memorizar. Ou então, usar, obviamente, software que já existente no mercado e disponível para salvaguardar essas passwords de uma forma mais segura e encriptada e com a garantia desses fornecedores de salvaguarda de passwords. A inteligência artificial reconheceu. É um tema da ordem do dia. Devido às capacidades computacionais e aos algoritmos de inteligência artificial que, de facto, conseguem capturar e fazer a análise dos nossos dados, dos nossos perfis, de uma forma muito consistente e que é utilizada para efeitos, por exemplo, de marketing digital. Portanto, se recebe ou visualiza anúncios personalizados, não é? Deve questionar se, de alguma forma, a sua identidade digital já foi capturada e se o seu perfil psicológico, etc., de gostos, de crenças, de valores, etc., já foi de alguma forma capturado e está a ser utilizado para esses efeitos. Por exemplo, quando vamos a um site e recorrentemente aparecem anúncios associados ao mesmo tema de vida, não é? Que se abre no computador A, no computador B, no computador C, no portátil, etc., é provável que esses anúncios já estejam a utilizar as técnicas de marketing associadas à personalização e que reconheçam o utilizador através do login e password. Ou melhor, do login, que a password é suposto não ser conhecida de alguma forma. Por outro lado, a inteligência artificial tem capacidade para analisar e fazer a modulação da sua voz. A pergunta que deve colocar é: a sua voz foi modulada? Qual é o perigo? É receber uma chamada telefónica maliciosa, não é? Ou alguém receber uma chamada telefónica maliciosa em que a sua voz é imitada e é muito difícil distinguir para a pessoa que recebe a chamada se é você na realidade ou se é a inteligência artificial a fazer esse trabalho e a ser usada de forma maliciosa, mais uma vez, considerando do ponto de vista ético, uma forma não ética. Se isso ocorrer, pergunta se fez tudo o que lhe pediram. Está numa plataforma online que é independente do computador pessoal. Qualquer computador com acesso à internet pode ter acesso a esses interfaces que o levam a fazer
ações que lhe são pedidas, de chamada telefónica ou de qualquer outra forma, e nesse caso se deu a redes transnacionais criminosas dados fundamentais que podem prejudicar de alguma forma. Do ponto de vista legal, é praticamente impossível chegar a estas redes internacionais do ponto de vista, portanto, penalizar ou encontrar, de alguma forma, formas de recuperar, por exemplo, se for dinheiro, não é? Se for uma transação bancária feita por alguma razão, é extremamente difícil, se não impossível, recuperar esses valores dessas redes criminosas internacionais. Portanto, muita atenção ao que é pedido online e a forma como se transmitem, eventualmente, ou como se concede, não é, acesso a esses dados. Como se proteger online? Bom, não é uma resposta concreta, não é? Se pode dar, mas, sobretudo, devemos colocar no pensamento do criminoso. O que é que o criminoso pretende de nós? E, de alguma forma, não é? Evitar que ele consiga esses objetivos. Se tem a câmara de vídeo e áudio e está ligada, o que é que pode acontecer? Se tiver acessos remotos abertos, é provável que seja necessário para comunicar com alguém que está a trabalhar consigo. Mas se não for absolutamente necessário, o conselho é desliga a câmara. A câmara pode, de alguma forma, ser acedida remotamente por atos, também por técnicas de hacking, que vão a recolher não só a sua voz, como a imagem que a câmara está cada momento a captar e que, através do sistema operativo, é possível retirar esses dados em tempo real. Se utiliza um dispositivo de armazenamento de dados externo. A questão é, se tem um sistema de encriptação ou de cifra que está associado. Ou seja, se qualquer pessoa que encontre, ou que foi esquecido na sala de aula, ou que foi perdido de alguma forma, que encontre, por exemplo, se for uma pena, ao ligá-la a um computador, não vai conseguir ler os dados porque estão de forma encriptada, ou seja, necessitam de uma autenticação para ser abertos. Se perdeu e não tem esses sistemas de ficheiros encriptados, a probabilidade é que roubarem tudo. Também, se considerarmos um portátil, o próprio disco interno do portátil também corre esse risco. Se não estiver encriptado, quem encontrar o portátil pode também retirar o disco a nível da hardware desse portátil, colocar em sistemas que conseguem ler os sistemas de ficheiros desse portátil, desses discos, e aceder os dados que lá estão dentro. A grande questão é, se perdeu tudo, tem um backup atualizado? Se tiver, a possibilidade de não ter perdas muito relevantes do ponto de vista da quantidade do trabalho, não terá grande problema. Resta apenas a questão se o sistema não está encriptado, quem encontrou o portátil ou a pena ou o disco externo vai ter acesso a esses dados, é necessário cautelar a criticidade dos dados que foram perdidos. Também pode ter uma avaria cuja reparação é prolongada. E se a avaria for de hardware, por exemplo, a motherboard ou até o próprio disco, é provável que durante muito tempo não consiga ter acesso aos dados fundamentais para o trabalho. Contudo, pode ter o trabalho na nuvem, ou seja, em tempo real e em qualquer computador, independentemente do que estiver avariado, consegue aceder aos seus trabalhos. Obviamente que a nuvem, ou a cloud computing, conforme está no asterisco, também tem alguma responsabilidade. Mas, geralmente, neste caso, a responsabilidade da segurança passa para os fornecedores dos sistemas de nuvem, ou seja, de cloud computing. Só uma nota adicional, porque há regras de backup na cloud computing, dependendo dos fornecedores, geralmente são 30 dias, no mínimo, mas para ser mais prolongado é necessário ter contratos de backup, ou sistemas de backup que façam o backup do que está na nuvem de uma forma mais consistente e mais prolongada. Inclusivamente, passando os conteúdos que estão na nuvem para os dispositivos permanentes que ficam gravados offline, como as cassetes de backup, que ficam gravadas depois no cofre
e que durante muito tempo, dependendo da política de segurança interna, ficam salvaguardadas nesse cofre e só serão recuperadas se for eventualmente necessário em face da catástrofe que pode ocorrer numa situação destas. Se vai viajar, duas questões fundamentais: viajar a curto prazo dentro do país ou, eventualmente, fora do país. A grande questão é se tem acesso ao seu posto de trabalho ou de estudo via VPN para poder trabalhar remotamente. Se todos os dados e programas estiverem instalados num computador local, não é? A VPN vai criar um canal de encriptação entre o portátil ou computador remoto e o computador que está na empresa para poder trabalhar de forma segura. Alguns condicionantes e algumas configurações técnicas são necessárias, como dar autorização a nível da firewall para que o computador possa ser acedido remotamente e a nível do sistema operativo local para que os utilizadores do grupo de acesso remoto possam ser autorizados, neste caso apenas as pessoas a qual pertence esse computador e que utilizam o software específico nesse computador. Por exemplo, alguns centros de investigação têm software que está licenciado apenas para esses centros de investigação. E os investigadores normalmente trabalham de forma remota e conseguem aceder a esses licenciamentos chegando à universidade através da VPN. Outra hipótese é o trabalho ao telemóvel. Cada vez mais, um telemóvel é um autêntico computador de bolso, tem imensas capacidades. Por exemplo, ler os e-mails, não é? E é necessário salvaguardar a proteção desses dispositivos. O Centro Nacional de Cibersegurança tem recomendações nesse sentido e que são bastante úteis. Surgem então diversos dilemas éticos. E de alguma forma, a cibersegurança e a privacidade são inseparáveis. Temos dois conceitos: o conceito de privacidade ou o conceito de privacidade de informação, ambos relacionados com o controle pessoal dos dados. No asterisco que está na parte de baixo, está em inglês, porque é o original, está as duas tentativas de definição destes dois termos. Eu digo tentativas porque, de facto, não há algum consenso geral sobre as definições de privacidade. É uma questão bastante crítica, sobretudo porque a privacidade depende das culturas nacionais. Ou seja, cada país tem as suas próprias culturas, alguns valores centrais são de facto partilhados à escala global ou à escala regional, e esses valores influenciam de facto a percepção da privacidade. Um autor muito conhecido e que tem vários trabalhos nesta área é o Hofstede, que criou variáveis associadas às dimensões culturais. Está disponível na internet o site do próprio Hofstede e muitas publicações que comparam a cultura ou a influência da cultura nos temas da privacidade. Geralmente, países sem regulamentação da privacidade têm significativamente mais preocupações sobre a segurança. No nosso caso, e na Europa, temos o RGPD, que pode levar algumas considerações neste ponto. Será que o RGPD nos dá, então, mais confiança sobre a segurança? Bom, são questões que ficam em aberto e que deverão ser debatidas. Por fim, a ação social para a cibersegurança. E a ação social está relacionada com a equidade nos escalões etários, porque, de facto, temos ou os jovens, não é, menores, ou depois os idosos, não é, que não têm a literacia digital ainda tão avançada quanto é necessário para salvaguardar os temas da cibersegurança. E, de alguma forma, eles precisam de ajuda. E essa ajuda deve ser feita sob forma de ação social. Há alguns trabalhos que estão a ser feitos do ponto de vista privado, em que se procura criar não só software, como ações de proximidade que deem ajuda a estes casos. Um tema crítico aqui é que muitas vezes, com grande facilidade, se dá password e o login de acesso, ou para ir ao site das finanças, não é? Ou para qualquer outra necessidade do dia a dia, em que se transmite a password
com uma grande facilidade. E, dependendo de quem recebe essa password, se deve receber ou não, essa questão já foi colocada em slides anteriores, nos slides anteriores, é uma questão ética, se devemos ou não ajudar recebendo a password, se devemos esquecer a password, surgem estes dilemas éticos de que é que se deve eventualmente fazer num caso destes. Temos para ajudar em muitas decisões os códigos de ética para profissionais e algumas orientações para as pessoas em geral. Do ponto de vista profissional, temos o conhecido ACM, Code of Ethics and Professional Conduct, geralmente conhecido dos Chief Information Officer, do Chief Information Security Officer, das equipas de Helpdesk, e de alguma forma, em geral, com todas as pessoas que trabalham na área de informática. A grande questão é saber se este código de ética é devidamente estudado e se é praticado. Surgem imperativos morais gerais relacionados com a responsabilidade dos profissionais mais específicas, com os imperativos de liderança organizacional e com a conformidade. Este risco leva-nos às 10 Commandments of Computer Ethics, que estão disponíveis online meramente como um exemplo. Observei também um trabalho do professor Simon Rogerson, num livro que publicou recentemente, e que coloca esta questão: Imagine Ethical Digital Technology for Everyone, aqui como se fala nas pessoas em geral. Entendemos os pontos positivos e negativos de sermos tão dependentes das tecnologias de informação é a grande questão. A sociedade. O que nós observamos relativamente às competências digitais. É geralmente reconhecido que há uma crise mundial crescente em termos de competências digitais, exigindo algum curso de ação para resolver esta necessidade. Tem-se observado, de facto, não é do ponto de vista geral, quer da parte das orientações da União Europeia, quer da parte também do Governo Nacional, ações no sentido de dar formação, não só nas escolas, mas também no público em geral, tentando que as competências digitais sejam, de facto, cada vez mais crescentes. Se o resultado está ou não a ser conseguido, são questões paralelas, que têm que ser analisadas por outras áreas de especialidade. As intervenções tecnológicas nos ambientes de trabalho, doméstico e público, complicam cada vez mais os contextos socioeconómicos, afetando as normas, as crenças e os valores das sociedades. O que nos resta é a prontidão para enfrentar os desafios emergentes. Quais são os valores no âmbito das TIC? Os valores estão a ser cada vez mais alterados ou mantêm-se os ditos core values, os valores centrais, não é? Que cruzam as sociedades, as culturas e o tempo. Na figura do lado direito refere alguns desses valores, mas a área que nos mais relevante neste tema é o critério de segurança e a sensibilização que a população em geral tem, a sociedade em geral tem, para estes temas. E aqui não é demais repetir a ação do Centro Nacional de Cibersegurança, do ponto de vista da sociedade em geral, que tem todo o trabalho desenvolvido, quer com curso de sensibilização, com informações, com alertas, com tudo que é normalmente visível na área da cibersegurança. E por que não referir também, neste ambiente universitário, todo o trabalho da MetaRede, com bastante documentação, os cursos, o professor que estou na NAU, tudo que está disponível, o trabalho que tem sido feito e que está guardado para ser revisto no âmbito da MetaRede. Depois temos a responsabilidade das pessoas, que são de facto os utilizadores finais. Qual é a responsabilidade que se pode atribuir a quem não tem formação, ou quem não tem capacidade ou literacia digital para sobreviver nesta área em que a cibersegurança nos coloca todos estes desafios? Bom, a formação específica ao longo da vida, disponível para todos, será a grande chave de tudo isto, e com a capacidade que nós temos de nos ajudar do ponto de vista social, para aqueles que têm menos habilidades digitais,
conseguirem de facto estar na sociedade e sobreviver a estes temas com a ajuda de quem de facto os pode ajudar. E para terminar, o meu agradecimento pela vossa atenção. Mantenham-se ciberseguros e estive agora disponível para as perguntas que forem colocadas. E peço ao Vítor então que... Muito obrigada, Nuno, pela intervenção e por esta abordagem sobre algumas das questões que devemos adotar no nosso dia-a-dia na utilização dos postos de trabalho ou estudo, e pela forma como nos deixas aqui alguns alertas, dicas, questões e dilemas éticos que sem dúvida nos deixam mais despertos para a ciberhigiene e para a adoção destas práticas que nos garantem a utilização da internet de uma forma mais segura. Sem dúvida que as questões de cibersegurança tocam toda a sociedade e é um esforço comum e que cabe a cada um de nós. Muito obrigada por esta apresentação. Agora passaríamos às questões. Vítor, não sei se há alguma questão colocada por os nossos participantes. Olá, boa tarde a todos. De facto, o Nuno trouxe-nos aqui uma abordagem bastante interessante, com foco nas pessoas e com os utilizadores dos sistemas informáticos, e, portanto, aqui levantou aqui uma série de questões relacionadas com o comportamento, com ética, perante situações sensíveis e, portanto, aquelas situações que quem está dos dois lados fica sempre aqui com um compromisso. E agora o que é que eu faço, não é? Perante situações em que somos colocados diariamente. Aspectos relacionados com a segurança da informação que nos comprometem através dos acessos, dos equipamentos que utilizamos nos postos de trabalho. Portanto, são situações que nos deixam a pensar sobre a nossa forma de agir, sobre o nosso comportamento perante estas situações e, portanto, como é que nós conseguimos, de facto, manter os nossos sistemas seguros, por um lado, quem tem essa gestão dessas infraestruturas, dos meios de comunicação, etc. E, por outro lado, enquanto utilizadores dos sistemas, como é que nós salvaguardamos a nossa informação e como é que nós devemos também reagir quando somos confrontados com informação que não é nossa. E, portanto, devemos comunicar, devemos reportar, devemos guardar essa informação, devemos descartá-la. E, portanto, há aqui uma série de situações que envolvem aqui o nosso comportamento e as questões de ética, como o Nuno referiu. E, portanto, isto leva-me a pensar que há aqui muitas das questões neste ambiente de sensibilização para a segurança da informação, deixam-me pensar como é que nós ultrapassamos todas estas dificuldades, não é? De que forma é que nós lidamos, não é, com estas situações, qual é a melhor forma, quais é que são as melhores práticas e, portanto, em termos técnicos é fácil, não é? É ter o antivírus, ter as comunicações seguras, usar VPNs. Agora, perante estas questões da ética, deixam-me assim um bocadinho mais desconfortável. Nuno, como é que a gente pode, de uma forma confortável, manter os nossos sistemas seguros e também ter aqui um comportamento dentro daquilo que são os parâmetros normais, expectáveis, das pessoas, não é? Que foi o foco aqui da tua apresentação. O que é que consegues dizer sobre esse? Qual é a melhor fórmula? Se é que há uma fórmula mágica para um comportamento relacionado aqui com o âmbito da ética? A forma mágica, de facto, não existe. Porque quando nós colocamos as questões relacionadas com a cultura e com os valores individuais e valores das sociedades, muito mais quando somos uma sociedade que se cruza, em que as culturas se cruzam, não é? É muito difícil nós conseguirmos ter uma norma para esse efeito. Então, o que nos resta aqui é criar a tal sensibilização em que nos leva a esta ação, que eu chamei ação social, em que nós devemos perceber quem está com dificuldades, caracterizar essas dificuldades e, de alguma forma, quem pode e quem tem conhecimentos mais avançados na área da literacia digital, poder ajudar aqueles que estão em mais dificuldade sem ultrapassar as tais barreiras éticas, não é? E salvaguardando sempre as normas do Código de Ética Profissional,
que essas são obviamente para cumprir, não é? Tal como as leis que são para cumprir. Não é? Temos de ter o conhecimento, portanto, das leis, o conhecimento profundo, quem está nesta área, quem tem este tipo de intervenção social, ou seja, ajudar os outros de forma de utilizar os instrumentos digitais, e depois conhecer, obviamente, não é? O ambiente em que está inserido, não é? Neste caso um ambiente universitário, não é? E de que forma é que podemos ajudar. Portanto, há várias situações, inclusive na escola etária, nós temos alunos bastante com idade avançada, temos docentes com idade avançada, temos alunos jovens, embora já com uma literacia digital bastante diferente, mas que surge um contrassenso. Enquanto as pessoas com mais idade têm dificuldades e têm aversão a usar, né, colocam as questões antes de fazerem, entre aspas, a asneira, os mais jovens não. Os mais jovens seguem em frente. E muitas vezes seguem em frente sem ter noção dos perigos, não é? E sem ter qualquer cuidado com o tema-chave, que é a privacidade dos dados, e depois daí desenvolve-se todo o processo associado à segurança informática. Sabe porquê? A questão é porquê salvaguardar a segurança informática quando ela é facilmente ultrapassada, não é? Pelas atitudes e pelos valores que, neste caso, os mais jovens revelam ou deixar gravar as suas conversas, ou deixar logins abertos nas salas de aula, não é? Ou ter um telemóvel constantemente desbloqueado, perdem o telemóvel e vou comprar outro e o velho deixou de ter importância, mil e uma situações. Portanto, temos aqui duas faixas etárias completamente distintas desse ponto de vista e que nos obrigam a criar esse contexto de auxílio e de ação em que devemos intervir, neste caso, como especialistas na área da informática. Portanto, não há de facto uma solução única, há que sim que avaliar e tomar as decisões, não é? mais ajustadas do ponto de vista ético para cada situação que nos é colocada. Não sei se... Já suspeitava que a resposta seria não tens solução, e portanto eu acho que aqui continua a questão do bom senso, não é? Se nós seguirmos as regras, as boas práticas, aqui a partilha, a sensibilização, e portanto eu acho que conseguimos alcançar aqui uma grande parte dos nossos objetivos, que é de facto manter a nossa informação segura, os nossos dados, os nossos e os dos outros, né? Aquilo que envolve tanto o trabalho como a componente pessoal. E, portanto, ficam aqui também algumas ideias sobre como devemos manter, então, os dados seguros, ou pelo menos mais seguros. Não é demais referir que no nosso neste caso, o grande instrumento que nós temos é de facto... o auxílio que nos dá o Centro Nacional de Cibersegurança, com tudo o que lá está dentro, não é? Que é cada vez mais e muito útil, e ao qual nós podemos sempre recorrer, que é qualquer cidadão com qualquer idade não é? Pode consultar e pode, obviamente, interpretar o que lá está da melhor forma possível, de acordo com os seus objetivos e com a sua formação. Portanto, não serão todos que vão conseguir acompanhar tudo o que lá está, mas pelo menos se for indicado consegue-se dar uma ajuda nesse sentido, pelo menos dar liberdade à pessoa de poder consultar, tendo conhecimento de facto que isso existe. E a minha experiência muitas vezes é que não conhecem. Quando se fala, já foi consultar o Centro Nacional de Cibersegurança, as pessoas não sabem. Não sabem que com uma pesquisa simples nos browsers conseguem lá chegar. E depois, a partir daí, têm acesso a tudo que lá está. Se tiverem, de facto, interesse, é um precioso auxílio para eles, não é? E, como referi também, o nosso conhecimento, no sentido de transmitir tudo o que lá está. Obrigado, Nuno. Vou passar aqui uma questão de um participante na sessão e diz o seguinte: gostaria de colocar uma questão, portanto, sempre que usamos ferramentas de edição online, não tendo instalado a aplicação no dispositivo, portanto, usando a aplicação em cloud, serviço na nuvem, exatamente,
sejam elas, por exemplo, de edição de fotos, PDFs, etc., corremos o risco de disponibilizar os documentos a pessoas não desejadas? Não. Os fornecedores de cloud computing normalmente têm regras associadas à prestação de serviço que salvaguardam a segurança informática e a disponibilidade, ou seja, um determinado nível de serviço que é prestado de acordo com o acordo que for feito. Isso tem que ser analisado caso a caso, não é? E o prestador de serviço tem que informar, mesmo que seja gratuito, tem que ter as condições em que presta o serviço, isso tem que ser observado. Portanto, os sistemas de autenticação do software em cloud, do serviço em cloud, são geralmente bastante reforçados e não se tem esse risco, exceto se efetivamente o login e password forem capturados, por exemplo, num espaço público. Se nós tivermos um portátil num café que tenha uma câmara, ou que alguém esteja ao nosso lado com uma câmara, entre aspas, escondida, e que esteja a ver a forma como nós introduzimos os dados e observar o teclado, poderá capturar, não é, com alguma facilidade o nosso login e password e a partir daí ter acesso em qualquer dispositivo. Não é necessário estar apenas no computador onde nós estamos a usar, mas como também o serviço está na internet, através de qualquer browser, login e password, e está lá dentro. Portanto, o grande cuidado será sempre, quando estamos em espaços públicos, não colocar o login e password de forma visível, não é? De alguma forma. Porque, mesmo que não seja completamente visível, pode efetivamente estar um sistema a capturar o que nós estamos a fazer. Portanto, diria que a preocupação maior não estará nos dados que estamos a tratar nessa solução que está online, mas nas credenciais ou na informação pessoal, nos próprios acessos, ou até na exposição do nosso equipamento, do nosso computador, do nosso smartphone, do nosso tablet, em redes públicas, em redes menos seguras. Portanto, será um pouco por aí. Sim, muito obrigado, Nuno. Nada, então. Para já não temos aqui mais questões, também acho que já estamos a chegar à hora. Sim, já estamos em cima da hora. E, portanto, muito obrigada. daria a palavra novamente à Carla. Obrigada, muito obrigada a todos. Como já é habitual, deixo-vos aqui, eu já coloquei no chat, mas vou colocar novamente os links quer da página da MetaRed Portugal, para poderem acompanhar estes webinars e depois verem as gravações. Também deixo o link da NAU para quem, e convido a todos, quem ainda não o fez, a fazerem os cursos de cibersegurança que estão disponíveis na NAU, na tabulação programa. O programa chama-se Sensibilização em Cibersegurança. Também deixo-vos aqui o link para um pequeno inquérito, uma ferramenta de avaliação dos vossos conhecimentos em cibersegurança. É um inquérito muito simples, 2-3 minutos do vosso tempo, e conseguem avaliar qual a maturidade e os vossos conhecimentos nesta matéria da cibersegurança. E por fim, também deixo-vos aqui um link, novamente, para quem quiser solicitar o certificado. Podem-no sempre fazer pelos canais habituais, enviando o e-mail para o endereço protegeoteocampus@metared.org, ou então deixo-vos este link onde só pedimos o vosso nome e o endereço de e-mail para poderem então receber depois o certificado de participação nesta sessão. Por fim, e mais uma vez, resta-me agradecer ao nosso orador de hoje, ao Nuno Silva, a todas as instituições que formam a MetaRed Portugal e que participam, e todas as pessoas que participam ativamente no grupo de trabalho de cibersegurança. Agradeço também ao Vítor por todo o trabalho na preparação dos conteúdos dos cursos que estão disponíveis a toda a gente na NAU. Um agradecimento à FCCN e à equipa da NAU pela criação e a disponibilização do programa de sensibilização em cibersegurança, ao CNCS, ao RCTS CERT,
e Peopleware, por todo o apoio na divulgação da campanha Proteja o Teu Campus. Um agradecimento também à MetaRed Global e em particular à Susana, que nos tem acompanhado em praticamente todos os webinars. Sem ela também não seria possível a realização destes eventos. Por fim, um agradecimento a todos que mostram interesse nestas matérias e nestas temáticas e aguardo-vos e espero encontrar-vos também no próximo webinar. Muito obrigada a todos. Não sei se alguém quer dar mais alguma palavra, Joaquim, Nuno. Obrigado também, Carla, obrigado a toda a equipa e parabéns pela iniciativa, mais uma vez. Obrigada a nós. Joaquim, está sem som? Não sei se quer dizer alguma coisa. Ok, já está, agora já está. Queria só mesmo para terminar, e até para dar aqui um bocadinho de tempo, porque eu estava a ver no chat que alguns dos participantes diziam que não estavam a ver os links, porque eles efetivamente não estavam a ser divulgados para todos, mas eu agora já voltei a pô-los lá todos outra vez. Ok. E assim já damos um bocadinho de tempo para que as pessoas, pronto, que ainda estão na sessão possam copiar os respectivos links, pronto, tudo aquilo que a Carla tinha referido, quer o inquérito, quer os links para as nossas páginas da MetaRede, do Protege o Teu Campus, quer o link, esse mais importante, onde têm que pedir para solicitar o vosso certificado de participação neste webinar. E pronto, só mesmo isso, para vos dar aqui algum tempo para retirar os links do chat, e aproveitava para agradecer mais uma vez aqui ao Nuno a sua disponibilidade. Pronto, penso que foi mais uma sessão muito útil, como têm sido todas, e esta não foi exceção para todos os nossos participantes, sobretudo nestas questões que são realmente críticas da cibersegurança. Eu estava a ouvir o Nuno a falar e estava a pensar, nós portugueses temos aquele ditado, casa arrombada, trancas à porta, e a cibersegurança não é exceção, não é? Portanto, todos nós sabemos nos últimos tempos a quantidade de ataques que têm sucedido e que temos ouvido os relatos, mesmo até no nível do ensino superior e não só, e que só depois do ataque é que toda a gente vai correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer. E no nosso caso particular, no nosso caso individual, também não é muito diferente. Pronto, e não é demais, mais uma vez, referir que estas ações de sensibilização são muito importantes, até para criarmos aqui uma cultura coletiva de cibersegurança. E, portanto, mais uma vez, uma excelente apresentação aqui do Nuno, que nos alerta mais uma vez para estes perigos, e agradecer a todos, à Carla, ao Vítor, à Susana, e em particular ao Nuno, e vamos nos mantendo seguros e atentos. Obrigado a todos. Obrigado também. Até outro dia. Obrigada. Eu vejo que continuam a colocar os endereços de mail e os nomes no chat. Mas eu vou também aproveitar. Já lá está o link já lá está. Agora já lá Sim, já. E eu vou tentar só aqui partilhar então um QR Code, que se calhar será mais fácil de compartilhar. Não sei se estão a ver. Se já está partilhado o QR Code para poderem então colocar. Só preencherem o nome e o endereço de e-mail, porque assim escusam de estar a colocar aqui no chat com acesso a todos, assim individualmente cada um preenche o seu e também facilita-nos um bocadinho o trabalho da emissão dos certificados. Ok, Carla, perfeito, está a funcionar. Ok, muito obrigada, então até à próxima. Até à próxima, obrigado. Tchau. Obrigado também, boa tarde. Deus. Boa tarde.